Nessa letra C, tome cuidado. Ele fala em limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre x quadrado. Não tem nada de relação fundamental, de ter limite trigonométrico fundamental, quando aparece um cosseno. O limite fundamental é só quando x tende a zero de seno de x sobre x. Então, se porventura fosse um seno, a gente poderia brincar de limite fundamental. Com esse cosseno, aqui não. Então, nosso objetivo é tentar manipular essa expressão para tentar surgir com o seno do limite fundamental. E aí, o que vai aparecer? Pré-cálculo na veia. Lembra de tudo que a gente viu lá no pré-cálculo? Exemplo, relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, que pode ser separado em duas outras. As tangente ao quadrado, as relações do que é tangente, o que é secante, o que é cotangente, o que é cossecante e tudo mais. Os cossenos, senos e tangente de arco duplo. Seno e cosseno da diferença. Tangente da soma e da diferença. Relações de arco-metade. Então, tudo que a gente trabalhou lá no pré-cálculo pode aparecer nessas questões aqui também. E veja que nessa situação, 1 menos cosseno. Poxa, se porventura fosse 1 menos cosseno ao quadrado, a gente pode aparecer com seno ao quadrado. Então, faltou esse ao quadrado. Vamos tentar fazer aparecer. Não é simplesmente colocar um quadrado aqui e pronto, está tudo resolvido. O que a gente vai fazer? Continua valendo as técnicas lá do pré-cálculo, em que a estratégia, e do cálculo também, a estratégia de multiplicação por conjugado pode se tornar algo interessante. Veja só o que vai rolar aqui então. Vamos fazer. Vamos multiplicar o conjugado em cima e embaixo da expressão. O conjugado de 1 menos cosseno é 1 mais cosseno de x. 1 mais cosseno de x. Isso vai ficar o limite de x tendendo a zero, todo mundo por todo mundo. Então, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes cosseno é mais cosseno, menos cosseno vezes 1 é menos cosseno de x, menos cosseno vezes mais cosseno é menos cosseno ao quadrado de x. Dividido por, e aqui eu não vou fazer nada distributivo, deixa assim mesmo. 1 mais cosseno de x. Esse cosseno cancela com esse cosseno e olha quem aparece. Fica limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então olha que coisa mais linda que essa estratégia de multiplicação pelo conjugado. Acabou surgindo um cosseno ao quadrado que era justamente o que seria interessante que eu tivesse. Lembra que se eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado, isso é a mesma coisa que seno ao quadrado. Então é justamente o que apareceu. 1 menos cosseno ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que seno ao quadrado. Então esse limite é a mesma coisa que o limite de x tendendo a zero de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. E aí começa a aparecer uma carinha de limite trigonométrico fundamental nesse pedaço. Vou separar, desmembrar isso para ficar um pouquinho mais claro. É um limite de x tendendo a zero de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Tá? Eu só desmembrei essa multiplicação do denominador em uma multiplicação de duas frações, só para ficar bem claro que é um limite de uma multiplicação. E pelas propriedades, limite de multiplicação é a mesma coisa que multiplicação dos limites. Então isso é limite de x tendendo a zero de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes limite de x tendendo a zero de 1 sobre 1 mais cosseno de x. Cuida, isso daqui ainda não é um limite fundamental. Se fosse seno de x ao quadrado sobre x ao quadrado, seria fundamental, mas aqui não, o quadrado está no x e no seno, então vamos manipular um pouquinho só para deixar bem formal o que a gente está trabalhando. Isso daqui, o de cima está ao quadrado, o de baixo está ao quadrado, então eu posso escrever como o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x, tudo isso ao quadrado, porque
que o quadrado, se está no de cima e está no de baixo, é a mesma coisa que ele estar sobre todo mundo aqui. Vezes o outro limite, de x tendendo a zero, 1 sobre 1 mais cosseno de x. Muito bem. Agora, o limite de alguma coisa ao quadrado é a mesma coisa que fazer esse limite, seno de x sobre x, e depois elevá-lo ao quadrado, vezes esse limite de x tendendo a zero, de 1 sobre 1 mais cosseno de x. E aí sim, o que apareceu aqui é justamente um limite fundamental trigonométrico, isso vai ser igual a 1 ao quadrado, vezes esse limite, observa que não vai ter mais nenhuma indeterminação. Eu esqueci de comentar isso no começo, tá? Se tu tivesse colocado direto o zero aqui no lugar do x, isso aqui daria uma indeterminação matemática. 1 menos cosseno de zero vai ficar 1 menos cosseno de zero é 1. 1 menos 1, 0. Dividido por zero ao quadrado, 0. Dá 0 sobre 0, tá? Esqueci de comentar de por que fazer tudo isso, porque se não tivesse uma indeterminação, era só fazer a substituição direto. Mas dá uma indeterminação. E agora, com essa manipulação, essa indeterminação sumiu. 1 sobre 1 mais cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, então vai ficar 1 vezes 1 sobre 1 mais 1. Isso vai nos dar 1/2 como resposta final.